E aí, gente, tudo bem com vocês? A resenha de hoje é de um livro que inspirou simplesmente um dos filmes mais bonitos que eu assisti. Desde que eu vi esse filme, eu tive a certeza que eu precisava ler o livro quanto antes. Eu até levei alguns mesezinhos aí, mas finalmente li. Hoje eu trouxe a resenha. Tô ansiosa pra falar pra vocês desse livro. Vou dar uma pista pra vocês, eu tô com a camiseta do livro. Ó, deu pra ver aí rapidinho, vocês já sabem qual é? Me Chame Pelo Seu Nome, do André Siman, editora Intrínseca, e eu estou completamente, oficialmente, realmente apaixonada por esse livro. Me Chame Pelo Seu Nome conta a história, né, uma história de amor entre o Hélio e o Oliver. Tudo se passa na Itália, na casa de veraneio da família do Hélio, e todos os verões eles recebem um artista, um escritor, enfim, para residência literária. Então a pessoa passa ali o verão na casa, hospedado, e a pessoa consegue, né, trabalhar no livro e tal, e em troca a pessoa ajuda o pai do Hélio, né, com papelada, com trabalho e afins. E aí, neste fatídico verão, quem vai fazer residência literária lá na casa da família do Hélio é o Oliver, um escritor norte-americano de 24 anos, sendo que o Hélio tem apenas 17. É interessante notar que desde que o Oliver chega, desde que eles se olham pela primeira vez, começa a surgir já uma espécie de tensão sexual entre os dois, sabe? Então a história entre os dois vai ser cheia de joguinhos, né, de palavras dúbias. Tem, como eu disse, aquela tensão sexual, mas também em muitos momentos eles agem com uma completa indiferença um com o outro, agem meio frios, até meio hostis de vez em quando. E o Hélio, como eu falei pra vocês, ele é só um adolescente, ele tem 17 anos, só que ele é um adolescente até maduro pra idade dele, ele é bastante culto, ele lê muito, só que mesmo assim ele tem 17 anos, né? Então ele tá vivendo ali o despertar pro amor, o despertar pro sexo. E quem viu o filme vai entender o que eu vou dizer agora, né? Porque assim, todo o entorno da história parece meio que um paraíso, sabe? Então tudo se passa naquele paraíso idílico da Itália no verão, então tem sol, tem natureza, aquela sensação gostosa de não ter nada pra fazer, sabe? Ficar lá descansando, cochilando à tarde, então é muito isso. E ao mesmo tempo, o amor entre os dois, essa paixão que surge, parece muito protegida, né, das hostilidades do mundo, do preconceito e de tudo isso. Só que uma coisa importante é que aqui no livro, né, um pouquinho diferente do que a gente vê no filme, eu senti que existe sim a preocupação dos personagens em relação a viver esse romance, sabe? Do julgamento alheio, de como eles iriam manter a coisa toda, se seria certo ou não. Mas assim, é uma questão que ela tá muito nas entrelinhas, de fato. Por exemplo, no Hélio isso fica muito visível quando ele tem um sentimento muito forte de autorrepulsa, logo depois de ele experimentar o sexo com o Oliver. Só que ao mesmo tempo, né, e junto com tudo isso, né, até contraditório, ele sente muito desejo e vontade de repetir a experiência. Então eu acho que todas essas nuances, né, aqui no livro, do jeito que o autor colocou, né, uma coisa meio que nas entrelinhas e ao mesmo tempo muita divagação, porque tudo é narrado pelo Hélio, eu acho que isso foi muito rico no livro, trouxe muita complexidade para os personagens, eu sempre gosto muito disso. Outra coisa que a gente vê no filme, né, todo aquele lance do amor romântico, aquele negócio meio lírico e tal, aqui no livro também aparece, né, todo esse sentimento de entrega, né, essa idealização mesmo do amor, a gente vê tudo isso aqui. A diferença é que aqui a narrativa acontece em retrospectiva, né, porque é um Hélio já mais velho, lembrando daquele verão de quando ele era adolescente. Então aí a gente acaba tendo o quê? Uma narrativa, né, em primeira pessoa do Hélio, muito delicada, mas ao mesmo tempo muito pungente, muito visceral e muito lírica, né? Muito poética, aquela coisa do amor, do primeiro amor, né? De verdade, a primeira paixão, a descoberta. E uma coisa que eu amei de verdade nesse livro é que o autor consegue criar uma intimidade absurda entre o Hélio e a gente, né, que tá lendo, sabe? Parece que o Hélio é um amigo muito próximo, muito querido, contando todas aquelas lembranças pra gente, assim. Tanto que a gente termina o livro um pouquinho órfão, assim, desse novo amigo, dessa nova pessoa maravilhosa que a gente conheceu. Eu fiquei com aquele receio, né, de repente no livro eu não encontrar tudo aquilo que eu tinha amado no filme. Mas eu acho que foi bem o contrário, eu acho que a adaptação, na verdade, para o cinema foi muito fiel ao livro. Claro que o livro sempre acaba tendo algumas coisas a mais, né? Mas as coisas que eu mais gostei no filme tiveram aqui no livro. Por exemplo, aquela conversa muito inspiradora que o Hélio tem com o pai dele. Uma conversa, assim, que, cara, foi um momento muito marcante, assim, da literatura que eu já li na minha vida.
Enfim, isso tem no filme, é muito lindo, isso tem aqui no livro. Uma outra coisa que no filme aparece, só que é muito mais direto, e aqui no livro ele prolonga mais, e é um momento muito importante, que é a viagem que o Hélio faz com o Oliver para Roma. É um momento muito importante porque é meio que como se fosse um rito de passagem mesmo, sabe? É muita coisa simbólica, assim, e que mostra como que o Hélio, de repente, amadurece, né? Ele vai pra essa viagem, um garoto, e ele meio que volta já quase um homem formado. Essa história é meio que um misto, né, de história de amor romântico LGBT com um romance de formação. E claro, né, sem contar a importância desse livro na questão da representatividade, porque assim, é uma história de amor romântico, tem todo aquele negócio lírico, tem até uma certa pureza, na verdade bastante pureza, eu diria, e é uma história gay. Então é uma coisa que a gente não costuma encontrar. Tem uma coisa também que eu achei muito, muito legal, é que a trama ela se estende, né? A história se estende para além daquilo que a gente viu no filme, né? Como aqui a gente vê, na verdade, um grande flashback da adolescência do Hélio, a gente sabe desde o comecinho que o tempo passou, o Hélio tá mais velho, e acontecem reencontros depois entre o Hélio e o Oliver, depois daquele verão, né? E em momentos diferentes da vida. E o segundo filme vai trazer algumas coisas desses reencontros, né? Tem um ponto delicado aqui nesse livro, na verdade, porque eu já li algumas resenhas e também alguns comentários de pessoas dizendo que o relacionamento entre o Hélio e o Oliver poderia ser considerado um relacionamento abusivo e pedófilo por conta da idade deles, né? Lembrando que o Oliver tem 24 anos e o Hélio tem 17 quando tudo aqui acontece nesse verão. A minha opinião é que não é um relacionamento abusivo. Claro que assim, cada caso é um caso, né? Cada caso tem que ser olhado pela sua lente particular, enfim, com as suas características particulares. De repente, algum outro relacionamento com pessoas dessa idade poderia ser considerado pedófilo abusivo, mas eu não acho que nesse caso isso é verdadeiro, sabe? Muito pelo contrário. Por mais que o Oliver seja mais experiente, o que isso, né, convenhamos, isso acontece em praticamente todas as relações. Nunca duas pessoas entram numa relação exatamente com a mesma bagagem de experiência emocional, enfim, física, tudo. Não, as pessoas são diferentes, as pessoas viveram coisas diferentes, então é super normal uma pessoa ser mais experiente que outra. Existe a questão da idade? Existe. Não é tão gritante assim, né? 17 para 24. E sem falar que o Hélio, quando a gente vê aqui tudo é relatado pelo Hélio. Então as coisas que o Hélio fala, a maneira que o Hélio percebe, né, todo esse jogo que acontece entre eles, eu não enxergo como abusivo. O Hélio, como eu falei, ele é bem maduro para a idade dele e tudo aquilo que acontece entre eles, desde a sedução, as frustrações, sei lá, os joguinhos mesmo, enfim, e todo o romance em si é tudo mútuo. Não teve uma questão de intimidação, não rolou isso, foi absolutamente tudo mútuo. Enfim, gente, pra concluir aqui pra vocês, Me Chame Pelo Seu Nome, é um livro lindíssimo, é um livro incrível, daqueles que a gente não esquece de verdade. Galera aqui, cola o post-it no livro, se prepara, porque esse aqui, ó, vai ficar cheio de post-it de vocês. Eu anoto no celular, não costumo colar post-its, né? Então meu celular ficou com uma listinha imensa, assim, de quotes desse livro. E é um livro, gente, que merece ser lido, assim, com toda a atmosfera, né, que ele traz na história, sabe? Com toda essa liberdade de espírito, com toda a entrega, com todo o desprendimento, assim, pelas coisas mundanas e não sei, sabe aquela leitura que a gente faz, meio que a gente sente que se eleva um pouco, assim, do banal? Eu acho que é bem esse o espírito desse livro, sabe? É um verão inesquecível, um verão, sabe? Aquele tipo de verão que parece que a gente tem a vida toda pela frente, sabe? A gente tá só aproveitando, curtindo o momento. Eu acho que esse é o espírito e eu acho que isso que também tornou o livro tão inesquecível, né, pra mim e imagino que pra muitos leitores. Queria saber, né, quem mais leu esse livro, eu acho que bastante gente, né, eu chutaria. E queria saber o que vocês acham, né, o que vocês acham sobre a relação do Hélio e do Oliver, enfim, se vocês gostaram mais do filme ou do livro, se vocês têm, né, essa diferença de opinião, porque eu não consigo dizer qual que eu gostei mais, pra mim um complementa o outro de formas diferentes e ao mesmo tempo iguais. E é isso, se você por acaso não leu esse livro, tá curioso, quer ler, olha aqui na descrição que eu deixei o link de onde comprar Me Chame Pelo Seu Nome. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e volta toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.